Você sabe que para alcançar seus objetivos, seus sonhos, você precisa colocar o seu tempo no que importa. Mas tem muita dificuldade de definir as suas prioridades. Quais são as prioridades, o que importa realmente para você fazer e alcançar o que você deseja. E muitas vezes, quando a gente não sabe definir prioridades, a gente vai vivendo no automático, não é verdade? A gente vai fazendo o que surge, a gente vai vivendo sob demanda, muitas vezes fazendo o que os outros impõem para nós mesmos. A gente não reflete, né, sobre o que a gente deseja, sobre o que a gente quer, sobre o que é importante para a gente. Então a gente acaba assumindo coisas que são importantes para outras pessoas, sem saber se importa de fato pra gente, se o que a gente está fazendo faz sentido ou não para o que a gente quer. A gente vai fazendo, vai vivendo no automático, como sabe quando você sabe que você precisa estudar, você sabe que você precisa, né, de repente fazer alguma coisa de diferente para crescer profissionalmente, sair do emprego que você tá, se sentir mais reconhecida. Mas aí você tá, eu tenho que estudar, mas aí surge alguém te pedindo alguma coisa no trabalho, né? Ou surge alguém na sua casa, você tá lá, tá aqui tentando ler um livro, aí você lembra que tem roupa para botar para lavar, uma vassoura para passar na casa, é uma coisa que uma pessoa que você precisa ligar, uma mensagem que você precisa passar e aí você para o que você está fazendo para você fazer, porque você lembrou de alguma coisa ou porque alguma pessoa te pediu alguma coisa e aí você simplesmente faz. E aí você vai vivendo sob demanda de outra pessoa ou só dia após dia trabalhando, fazendo a mesma coisa, indo pro trabalho, voltando, aí você se sente insatisfeita, mas você não sabe o que você tem que fazer, por onde começar, o que é importante, quais são as prioridades que você precisa buscar. E isso é muito ruim porque traz uma insatisfação, a gente meio que se sente rodando em círculos, né? E ficando no mesmo lugar, sem progredir. E quando a gente não define prioridades, é exatamente isso que acontece. E muitas vezes, quando a gente vive no automático, vive sob demanda de outras pessoas, é porque a gente está com medo de desagradar. Falta a gente autoconhecimento, é você saber o que é bom para você, o que é importante para sua vida. E autoconfiança também. Às vezes a gente vai fazendo as coisas que nos pedem, que nos demandam, porque a gente não se sente capaz de agir por conta própria, né? De decidir. Porque quando a gente decide, existe um peso da decisão. Porque se der certo, ótimo, maravilhoso. E se der errado, eu sou o quê? Se der errado, eu sou um bosta, ou eu não mereço, ou eu não faço nada certo. Então, quando a gente decide, a gente assume o risco do fracasso. E muitas pessoas não querem assumir esse risco do fracasso, porque é dolorido. Mexe com o nosso ego, mexe com a nossa autoestima. Então é muito mais fácil a gente fazer o que o outro está mandando a gente fazer, está insinuando para que nós façamos, está nos influenciando a fazer, porque se qualquer coisa, se não der certo, não foi eu que decidi. Não foi eu que tive a iniciativa, não foi culpa minha. Então a gente tem esse medo de desagradar e esse medo de fracassar. E muitas vezes a gente não decide, não prioriza, porque nos falta essa virtude da fortaleza, né, de enfrentar as coisas ainda que sob o risco de fracasso, ainda que fira seu ego, ainda que faça você passar vergonha de repente, faça você se sentir mal, né, se sentir péssimo, se sentir uma pessoa desmerecedora, né? E isso acontece porque a gente não tem essa autoconfiança, esse autoconhecimento de saber o que a gente quer e saber que a gente sim pode, é capaz, mas a gente precisa assumir esse risco e muitas vezes essa falta de habilidade para definir essas prioridades, ela reside muito nisso, né? Nesse medo, né? De fracassar e de desagradar, e aí a gente não assume os riscos, não assume as responsabilidades, essa autorresponsabilidade pela nossa vida, pelo nosso futuro, pelas nossas escolhas. E vai fazendo o que o outro escolhe pra gente.
E na maioria das vezes não é o melhor, não é o que vai fazer com que a gente progrida na vida. Então, primeiro passo, assim, para a gente identificar o que de fato faz sentido para gente, o que de fato é a nossa prioridade, é identificar os nossos valores. O que é um valor para gente? O que a gente valoriza? E eu gosto muito de um trecho da Bíblia, né? Mateus, ele fala: onde está o teu tesouro, está o teu coração. Ou seja, o teu coração, a tua felicidade, o sentido da vida para você está no que você mais valoriza, no que é o tesouro para você. Se você não está vivendo o teu tesouro, se você não está vivendo aquilo que você mais valoriza, aquilo que você mais se importa, você não está feliz. Não tem como ser feliz. Então, identificar qual é o nosso tesouro, o que é um valor pra gente. Eu tenho valores, né, na minha vida pessoal e profissional que são como um norte para todas as escolhas, todas as prioridades que eu defino na minha vida. Então, eu sou uma pessoa que eu valorizo muito o crescimento, o crescimento pessoal, profissional, estar fazendo sempre algo melhor, né? Estar fazendo sempre mais, melhor. Então, se eu vejo que eu tô um pouco assim estagnada, eu já fico assim, dá um tiro-teco, dá vontade de fazer uma coisa diferente, uma coisa nova, de fazer um novo curso, de estudar para uma outra coisa, de ler um livro diferente, de buscar um conhecimento, de buscar um aprimoramento. Então eu valorizo muito não estar medíocre, não estar na média, estar além do meu estado atual, do que eu sou hoje, estar um pouquinho melhor sempre. Então, se eu vejo que eu tô muito confortável, então assim, eu não gosto. Então, assim, eu valorizo muito eu estar avançando. Então, se eu tô numa situação muito estável, eu não tô feliz. Porque eu valorizo o quê? Estar sempre evoluindo. É uma coisa que eu valorizo. E eu lembro que quando eu comecei a estudar para concurso, minha mãe falava assim para mim: atualmente eu sou concursada, eu fui aprovada em 2 concursos públicos, no TRT, inicialmente para técnica judiciária, quando eu ainda fazia faculdade, e depois para analista, que eu sou atualmente. E eu lembro que a minha mãe falava assim para mim: que eu ia me acomodar, que funcionário público não trabalha, tem toda aquela estigmatização do funcionário público, do servidor público, e ela falava para mim que eu ia me acomodar, que eu não ia trabalhar, que eu não sei o que, e eu tinha um pouquinho de medo disso, porque todo mundo falava isso, que funcionário público não trabalha, é acomodado, e aí fica estável para a vida toda, não sei o que. E não foi o que aconteceu comigo, porque eu valorizo esse crescimento. Então, eu passei no concurso, comecei a trabalhar lá, aí eu fiz uma pós-graduação, aí eu já estudei para um concurso de nível superior, aí eu passei no concurso de nível superior, aí eu comecei a estudar o concurso da magistratura, mas aí, enfim, né, a vida foi por outro caminho, comecei uma segunda faculdade, aí depois comecei a dar mentoria, né? Então, assim, eu tô sempre buscando algo novo. Isso me move, isso dá sentido para minha vida, isso me faz feliz. Então, a minha prioridade profissional é nisso. Eu tenho prioridades na minha questão, né, na minha vida pessoal, na minha área pessoal, que é baseada, né, é fundamentada no meu valor, que é o valor que eu tenho pela família que eu construí, pelo meu filho. Então, assim, se meu coração tá aqui na minha casa, então meu coração tá na minha família. Então, se eu não tenho a minha família que eu construí firme, forte, eu já não tô feliz, né? Então, eu preciso que as minhas prioridades elas estejam compatíveis com esse valor que eu tenho, que é a minha família. Eu tenho um valor também que é a estabilidade, não por inclusive por isso que eu fiz concurso público. Então, ter uma vida estável, uma segurança, me traz também a felicidade, o bem-estar.
Então, tudo isso são meus valores. Então, você parar para pensar nos seus valores, onde está o teu coração, o que te faz feliz, se te tirassem tudo da vida. O que você escolheria para ter? O que preencheria, né, o sentido da sua vida, do teu coração? O que tirando da sua vida você perde o prumo, sabe? Então, ali está o teu valor. E com base nesses valores, você tem que definir as prioridades. Então, depois que você define esses valores, né, você vai pensar nos papéis que você tem na sua vida. Então, eu tenho como valor, né, eu estar sempre crescendo como pessoa profissional. Eu tenho isso em mim. E quais são os papéis na minha vida que são condizentes com esse valor, que estão de acordo com isso? Eu estar sempre lendo e estudando. Então, isso está super condizente, são os papéis, o meu papel profissional, como estudante. É um papel que eu tenho na minha vida como leitora. E na questão do valor família, né? Eu ter um tempo, né, com o meu filho, me dedicar à minha casa, então cuidar da minha casa, cuidar da minha família. Então, esse tempo que você tem, esse papel que eu tenho como mãe, como esposa, ele traduz esse valor família que eu tenho. E o papel que eu tenho como profissional, como estudante, traduz o valor de crescimento pessoal que eu também tenho. E outra coisa que eu valorizo muito é a minha saúde. Então, o papel relacionado à minha saúde é o papel de uma pessoa que faz um exercício físico, se alimenta bem. Então, os valores, eles são traduzidos em papéis que a gente tem na nossa vida. E aí você pensar, cada um desses papéis que você exerce, eles são fortemente exercidos ou eles estão sendo negligenciados? Se o seu valor é saúde, se você tem como valor da sua vida você ser uma pessoa saudável, você ser uma pessoa ativa, você ser uma pessoa que tem disposição, que tem saúde, será que o papel de uma pessoa saudável está sendo bem exercido ou está sendo negligenciado? Se você é uma pessoa que valoriza a família, que acha ela importante para você, que é a sua base, será que o papel que você está tendo como mãe, como esposa, está sendo um papel fortemente exercido ou um papel negligenciado por você? Então, essa reflexão é importante para você definir aonde está a sua prioridade. Então, se de repente você tem fortemente exercido o seu papel profissional, porque você tem como valor o crescimento profissional, de repente você está colocando muita força nessa prioridade e tirando um pouquinho de uma outra prioridade que você deveria ter, que está na sua família, na sua saúde. Você está trabalhando muitas horas e negligenciando a sua alimentação, o exercício físico, o tempo de qualidade com o seu filho. Então, esse valor do crescimento profissional está se sobrepondo ao valor família, saúde. Então, você analisar que papéis que você está exercendo, se são compatíveis ou não com seus valores. E outra, se são compatíveis, estão sendo negligenciados, estão sendo exercidos de forma boa ou estão se sobrepondo aos demais. E depois que você fizer essa análise, essa autoanálise, é legal você também escrever. Quando a gente tira os pensamentos, as ideias da cabeça e coloca no papel, fica muito melhor da gente entender, compreender, concatenar essas ideias que muitas vezes, né, ficam embaralhadas na nossa mente. E depois que você fizer isso, você vai definir um objetivo claro. Então, se
eu tenho como valor a minha família, eu preciso ter tempo de qualidade com meu filho, com meu marido, eu preciso cuidar melhor da minha casa, porque cuidar da casa é cuidar da família. Então, você precisa se colocar metas de acordo com os papéis fortes ou fracos ou negligenciados ou não que você está exercendo na sua vida. Então, se eu tenho como objetivo, se eu tenho como valor meu crescimento profissional, mas eu estou negligenciando esse papel profissional na minha vida, eu não estou fazendo nada para eu crescer profissionalmente, eu preciso ter como objetivo, claro, algo relacionado a esse papel profissional. Eu estudar, eu fazer um curso, eu fazer uma faculdade, enfim, algo do tipo. Então, e em seguida, você identificar dentro desses objetivos que você se traçou para você, você identificar o que é importante você fazer, o que é urgente, porque muitas vezes a gente está negligenciando tanto um papel na nossa vida que ele está quase se deteriorando, destruindo. Então, por exemplo, se você tem como valor a família, mas você não está tendo tempo com o seu filho, o seu casamento está sendo negligenciado, tempo com o marido, enfim, você precisa começar a pensar que isso é algo urgente e importante. Importante e urgente, porque se você não se dedicar agora a isso, não colocar isso agora como prioridade na sua vida, essa relação, esse valor pode ser fortemente destruído, assim. Não vai estar sendo de fato traduzido em ações, em comportamentos práticos na sua vida. E não vão te deixar feliz, porque é aquilo que eu falei, onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Então, se a família é o teu tesouro, o seu coração está lá, e é aquilo que você precisa priorizar. Então, se de repente algo é importante, mas não é urgente, por exemplo, eu quero crescer profissionalmente, mas não é o momento agora eu me dedicar a isso, porque eu tenho uma criança pequena, um filho pequeno, que me demanda muito, então eu quero sim crescer profissionalmente, eu quero, fazer um curso, começar a estudar mais, mas nesse momento com o meu filho de colo, eu não tenho como, então eu sei que isso é importante, eu vou planejar para de repente daqui a um ano fazer um curso, fazer uma faculdade, começar a estudar mais. Então, assim, você vai planejando algo que é sua prioridade, mas que naquele momento que você vive não é urgente por conta de outras circunstâncias que você precisa se dedicar mais. E tem muitas coisas que não são importantes e não são urgentes que você vai identificar na sua vida que são até mesmo contrários aos valores, aos papéis que você deseja exercer. E aí isso você precisa, de fato, eliminar de vez. E recapitulando, identificar os nossos valores, os papéis que a gente exerce, se estão compatíveis com esses valores, se estão bem exercidos ou estão sendo negligenciados, traçar objetivos claros e específicos, principalmente relacionados àqueles papéis que se relacionam com os nossos valores, mas que estão sendo negligenciados, e entender se é o momento de exercê-los, se são importantes, se são urgentes, ou se precisam ser adiados um pouco, ou então delegados para outra pessoa, porque não é com você, não sou eu que preciso fazer isso, não é importante para mim, ou então simplesmente eliminados da sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha clareado um pouquinho a sua cabeça, te ajudado a pensar sobre as suas prioridades, que é tão importante para que a gente viva uma vida com muito mais sentido, muito mais feliz, muito mais ordem. E se você quiser saber mais sobre esse assunto de organização de rotina, produtividade, gestão de tempo, traçar prioridades para que você tenha uma vida com muito mais sentido, eu te convido a assistir os outros vídeos aqui do canal e se inscrever se você não é inscrito, para também ativar o sininho e receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau, tchau!